Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada num trecho bem específico, mas olha, fundamental da nossa legislação. A Lei 8.112 de 1990. É o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, federais, né? Isso mesmo. Nosso mergulho hoje é no título 4º, capítulo 3. É uma parte pequena, são só 3 artigos, mas que trata de uma questão central. Servidor público pode ter mais de um cargo ao mesmo tempo? Como é que funcionam as regras da famosa acumulação de cargos? Exatamente. A fonte aqui é o texto da lei mesmo, e a nossa missão é desvendar não só o que ela diz, mas por que diz, né? E quais as implicações práticas disso tudo. Bom, vamos lá. Perfeito. Esses 3 artigos, o 118, 119 e 120, são realmente o coração das regras de acumulação na esfera federal. Eles tentam, assim, equilibrar princípios bem importantes, né? Tipo, A necessidade de dedicação do servidor, a eficiência do serviço, evitar conflito de interesse e, claro, o uso responsável do dinheiro público. Parece simples falando assim, mas tem muitas nuances. imagino. Então vamos direto ao ponto, começando pelo artigo 118. Ele já abre com uma regra que parece bem clara. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, via de regra, não pode acumular cargos pagos, certo? Correto. Mas essa ressalva das exceções constitucionais é o pulo do gato, né? É fundamental. A proibição é o ponto de partida. A Lei 8.112 assume. A regra é não acumular. As permissões são exceções, e elas não estão nem aqui na 8.112. Estão lá na Constituição Federal. Ah, como aqueles casos de professor, profissional de saúde. Isso, ou um cargo técnico científico como o de professor. O princípio por trás dessa vedação é forte, sabe? Espera-se que o servidor se dedique àquela função, que não disperse a atenção, que um cargo não acabe prejudicando o outro. E tem a questão do dinheiro público também, imagino. Claro, evitar pagamento duplo sem uma justificativa bem clara, que esteja lá na Constituição. E essa proibição não se limita só aos cargos, sei lá, nos ministérios, né? O parágrafo 1º do 118 deixa isso bem claro. Bem claro. Ele estende para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e vale para a União, estados, municípios, DF. Nossa, parece que tentaram fechar todas as portinhas. É uma rede bem ampla, de fato. A intenção é justamente essa, evitar que a regra seja driblada só mudando o tipo de entidade ou a esfera de governo. Se é proibido acumular, é proibido em quase todo o setor público. Entendi. Reforça a ideia de que o serviço público exige um compromisso que, em regra, não deveria ser dividido. Tentar dar uma uniformidade maior para a aplicação disso no país todo. Faz sentido. Mas aí vem o parágrafo 2º que adiciona uma camada prática, mesmo quando a acumulação é permitida pela Constituição. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Isso. Parece óbvio, né? Mas na prática, como funciona essa comprovação? É só entregar um papel dizendo que dá? Pois é, aí que o negócio pega um pouco. A lei exige a comprovação, mas não diz como fazer. Na prática administrativa, o que a gente vê, geralmente pedem escala de trabalho, declaração da chefia, Ah, tá. e o pessoal do RH analisa para ver se as jornadas são possíveis mesmo, se não tem sobreposição que inviabilize cumprir bem os 2 cargos. Não basta só não bater o horário no relógio, então. Não mesmo. Precisa ter tempo para descanso, para se deslocar. A carga total não pode ser desumana, né? A qualidade do trabalho tem que ser mantida. Mas é um ponto que sempre gera discussão, porque essa análise da compatibilidade real pode ser meio subjetiva. Complicado. Entendi, não é tão simples. Agora, o parágrafo 3º do 118, esse foi incluído depois, né? Em 97. Toca num ponto interessante. A relação entre trabalho ativo e aposentadoria. Ele diz: considera-se acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade. Opa! Quer dizer que receber salário da ativa e aposentadoria de outro cargo público ao mesmo tempo, em geral, não pode. Essa é a regra geral que o parágrafo trouxe.
Ele proíbe receber ao mesmo tempo o salário de um cargo que você está exercendo agora e a aposentadoria, os proventos de um outro cargo público do qual você já se aposentou. Mas, e aqui está o ponto-chave, tem uma exceção no finalzinho. Salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Ah, então a lógica continua. Se os dois cargos poderiam ser acumulados legalmente se a pessoa ainda estivesse trabalhando nos dois, sei lá, dois cargos de professor, um aposentado e outro ativo, aí pode receber o salário de um e a aposentadoria do outro. Exatamente isso. A permissão na inatividade segue a permissão que existiria na atividade. Se a Constituição deixava acumular aqueles dois cargos enquanto os dois estavam ativos, então combinar o salário de um com a aposentadoria do outro também pode. Entendi, isso cria uma coerência, né? Cria. Impede, por exemplo, que alguém que era, digamos, juiz, que não pode acumular com outro cargo público remunerado como regra, se aposente e depois vire professor universitário federal recebendo os dois pagamentos. Não pode. Certo. Mas um professor que se aposentou de uma escola e continua dando aula em outra, acumulação permitida, esse poderia receber os dois. Isso é bem importante para pensar na circulação de gente experiente no setor público depois de aposentar. Essa conexão lógica é importante mesmo. Agora, vamos pular para o artigo 119. Ele muda o foco, vai para os cargos em comissão. Aqueles de chefia, assessoramento, de livre nomeação, né? Isso, os cargos de confiança. A regra aqui parece ainda mais dura. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Por que essa rigidez maior com esses cargos? Olha, os cargos em comissão têm uma natureza diferente dos efetivos. Aqueles de concurso são cargos de confiança mesmo, ligados à direção, às políticas do órgão. Essa restrição maior, geralmente só um por vez, tem alguns motivos. Quais? Primeiro, evitar que uma pessoa só concentre muito poder, muita influência. Segundo, garantir que quem ocupa esse cargo possa se dedicar totalmente a ele, porque muitas vezes exige uma disponibilidade enorme. E terceiro, acho que tem uma questão de distribuir melhor essas oportunidades dentro da máquina pública. Faz sentido. Mas o próprio artigo fala numa exceção, ligada ao artigo 9º, parágrafo único. O que seria isso? Assim, essa é uma exceção bem específica. O artigo 9º fala da nomeação para cargo em comissão. E o parágrafo único dele permite que um servidor que já ocupa um cargo desses seja nomeado para exercer interinamente um outro cargo de confiança. Mas, atenção, sem acumular os salários. Ah, interinamente, tipo, temporário. Isso, temporariamente. A pessoa assume as funções dos dois cargos, geralmente até o titular do segundo voltar ou nomearem outra pessoa, mas tem que escolher o salário de só um deles. É para resolver uma emergência, uma vacância, sem permitir acumular a grana. Entendi a exceção da interinidade. E a segunda parte do artigo 119? Aquela que diz nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Isso se refere a quê? Tipo, comitês internos, conselhos dentro do órgão? Exatamente. Refere-se à participação do servidor em grupos de trabalho, comissões internas, conselhos consultivos, coisas assim que fazem parte das atividades normais dentro da estrutura do órgão. E por que não pode receber extra por isso? A lei entende que participar desses colegiados é parte da função pública, especialmente para quem está em cargo de chefia ou técnico. Então, proíbe que o servidor receba um pagamento a mais, tipo uma jeton ou gratificação, só por ir nessas reuniões ou fazer parte desses grupos. O salário principal já deveria cobrir isso. Ah, para evitar os famosos penduricalhos. Exato. A ideia é essa: evitar pagamentos extras por atividades que já deveriam estar no escopo do trabalho normal. Ok, faz sentido para atividades internas. Mas aí vem o parágrafo único do artigo 119 e ele traz uma exceção que parece bem grande essa regra de não pagamento adicional. Sim. Diz que essa proibição não se aplica se a participação for em conselhos de administração e fiscal de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, ou onde a União tenha participação no capital. Aqui a coisa fica realmente interessante. Por que essa diferença tão grande para conselhos de estatais? Nesses casos pode ter pagamento extra? Essa distinção é fundamental e reflete a natureza bem diferente dessas funções. Ser conselheiro de administração ou fiscal numa estatal ou numa empresa com participação da União
Não é visto como uma simples atividade interna, tipo um comitê qualquer. É mais sério? Muito mais. Esses conselheiros têm deveres e responsabilidades bem específicas, definidas não só por normas de direito público, mas também por leis societárias, como a Lei das SA, e mais recentemente pela Lei das Estatais. Ah, tipo, eles respondem pessoalmente pelas decisões? Exatamente. Respondem pessoalmente por decisões que podem ter um impacto financeiro, social, enorme. Estão sujeitos a regras de governança corporativa, a um controle muito rigoroso. É outra ordem de responsabilidade. Entendi. É uma função que exige conhecimento técnico, claro, mas também envolve riscos, uma responsabilidade legal e fiduciária muito maior do que participar de um grupo de trabalho interno. Por isso, a legislação específica que rege essas empresas e a participação da União geralmente prevê e regula a possibilidade de pagar esses conselheiros, mesmo que sejam servidores públicos. Então a exceção reconhece que é uma função diferente, com outras regras e responsabilidades. Perfeito. Reconhece que é uma função distinta, com exigências e passivos próprios, o que justifica uma compensação separada das atividades normais do serviço público. Mostra uma atenção interessante, né? O governo quer ter servidores qualificados nesses conselhos, mas reconhece que isso exige tempo, expertise e acarreta uma responsabilidade que vai além do cargo normal, justificando um pagamento específico, dentro dos limites da lei, claro. Compreendo a lógica. As responsabilidades e o quadro legal são outros. Bom, vamos para o último artigo desse capítulo, o 120. Ele aborda uma situação que parece um quebra-cabeça, hein? É complexa mesmo. Um servidor que já acumula legalmente 2 cargos efetivos, tipo aqueles casos permitidos pela Constituição, 2 de professor ou 1 de saúde com 1 de professor, e aí essa pessoa é nomeada para um cargo em comissão. O que acontece com os cargos efetivos dela? Dá para manter tudo? O artigo 120 tenta organizar essa situação. A regra geral que está na primeira parte do artigo é que o servidor nomeado para o cargo em comissão ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Nossa, dos 2. Dos dois. Ao assumir a posição de confiança, a norma padrão é que ele peça licença, se afaste temporariamente das 2 funções de carreira. A ideia é permitir que ele se concentre totalmente nas novas responsabilidades do cargo em comissão, que geralmente exigem mais dedicação, disponibilidade integral. Parece uma solução meio drástica, né? Afastar de ambos, principalmente se um dos cargos efetivos tiver alguma relação com um cargo em comissão. Não tem nenhuma flexibilidade nisso? Tem sim. E aí que entra a segunda parte do artigo, a ressalva no final. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Ah, então tem uma saída. Tem uma porta importante aí. Se for possível demonstrar e for declarado formalmente pelas chefias máximas que o horário e o local de trabalho do cargo em comissão são compatíveis com os de um dos cargos efetivos que ele acumulava, aí o servidor pode escolher continuar exercendo aquele cargo efetivo específico, junto com o cargo em comissão. Mas só um deles. O outro teria que se afastar de qualquer jeito. Exatamente. Ele ainda teria que se afastar do outro cargo efetivo. Vamos tentar visualizar isso. Usando aquele exemplo. Uma pessoa é professora concursada numa universidade federal, efetivo 1, e também pesquisadora concursada no Instituto Federal, efetivo 2, uma acumulação permitida. Se ela for nomeada diretora de pesquisa na universidade, cargo em comissão, a regra geral seria se afastar tanto das aulas quanto da pesquisa no instituto. Exato. Esse seria o ponto de partida pelo artigo 120. Ok. Mas se o horário de diretora fosse compatível com, digamos, as aulas na própria universidade, talvez aula à noite ou em dias específicos, e o reitor da universidade e o diretor do instituto concordassem formalmente, ela poderia continuar dando aula, manter o efetivo 1, enquanto a diretora, comissão, mas teria que se afastar obrigatoriamente do cargo de pesquisadora no instituto, efetivo 2. Acertei? Perfeito. O exemplo captura a essência do mecanismo. A chance de manter um dos cargos efetivos, junto com o de comissão, é essa exceção que depende da dupla condição,
compatibilidade de horário local e a declaração formal das autoridades. É uma solução que busca um meio termo, né? Parece que sim. Permite que o servidor mantenha um vínculo com a carreira de base, se for viável, enquanto ocupa a posição de confiança. Só que essa recessão levanta questões práticas importantes, viu? Como garantir que a dedicação ao cargo em comissão, que muitas vezes é super absorvente, não prejudique o desempenho no cargo efetivo que ele manteve. E o contrário também. Verdade. A avaliação dessa compatibilidade real vai além da matemática dos horários. Exige um julgamento cuidadoso das autoridades para ter certeza que o serviço público não vai ser prejudicado em nenhuma ponta. É um equilíbrio bem delicado e a decisão de permitir ou não essa manutenção parcial precisa ser muito bem analisada caso a caso. Então, fechando essa nossa análise do capítulo 3, o que fica? A Lei 8.112 traça um caminho claro. A regra é não acumular cargos públicos remunerados. Ponto. Isso. Mas essa regra convive com exceções importantes que vêm lá da Constituição. E mesmo onde pode acumular, a lei bota condições práticas, tipo a compatibilidade de horários. E ainda tem regras diferentes para cargo em comissão e para quem recebe aposentadoria pública. É isso. Sim, o panorama geral é esse. Este capítulo reflete bem uma tensão que existe na gestão pública. De um lado, buscar eficiência, dedicação, evitar abusos. Do outro, ter flexibilidade para acomodar casos específicos permitidos pela Constituição e para aproveitar a expertise dos servidores em funções diferentes, como nos cargos de comissão ou nos conselhos das estatais. Um equilíbrio difícil. Muito. As regras tentam criar esse sistema lógico, mas a interação entre cargo efetivo, comissão, aposentadoria, as exceções da Constituição, tudo isso torna a aplicação um desafio constante para a administração. É um esforço contínuo para equilibrar o interesse público com a gestão de carreiras e a estrutura do Estado. Definitivamente, é um tema bem mais complexo do que parece no começo e mostra como a lei tenta moldar a atuação no serviço público. Isso me leva a uma provocação final para quem nos acompanha. Manda lá. Essas regras sobre acumulação, compatibilidade de horários, local de trabalho, elas refletem muito a realidade de 1990, quando a lei nasceu, mesmo com as atualizações. Pensando nas transformações gigantes que a gente vê no mundo do trabalho hoje, o trabalho remoto se consolidando, modelos híbridos, talvez funções públicas mais focadas em projetos e entregas do que em bater ponto, como será que essas mudanças podem, no futuro, desafiar ou até exigir uma releitura desses conceitos? Boa pergunta. Será que a própria ideia de acumulação ou compatibilidade de horários vai precisar ser repensada para o serviço público do século XXI? Fica aí a reflexão.